Oi, programador TecLab. E aí, como é que está indo o nosso projeto? Funcionando bem? Tudo em ordem? Tudo certinho? Então vamos lá, vamos retornar aqui, porque agora nós vamos implementar, vou até fechar um pouquinho de janelas aqui, ó. Lá na classe laboratório, nós vamos implementar o método alterar laboratório. Então, a ideia, ela já está muito bem elaborada, construída aqui, ó, no inserir laboratório. A gente já tem o bom começo executado e o alterar vai ser muito parecido, né? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui no alterar? Veja só, seguindo aqui, ó. Primeira coisa, nós temos que fazer, nem coloquei o comentário aqui, né? Vamos colocar conexão com o banco de dados. Então, conexão com o banco de dados. Legal. Então, ó, copiou, veio aqui no alterar, colou. Eu vou diminuir aqui o consultar para a gente tentar deixar o mais pertinho aqui possível. Bom, então, conexão com o banco de dados, conectamos. O que nós vamos fazer agora? Definição da variável comando com o comando, só que não vai ser insert. Então, definição da variável comando com o comando update. Tá. O que tem que mudar aqui? O que a gente tem que acrescentar? Nome recebe parâmetro nome. E ID laboratório recebe o parâmetro ID. Então agora nós vamos ter dois, lembra que nós definimos o parâmetro aqui, nome? Agora nós vamos ter dois parâmetros para definir. Vamos lá, preparação para a execução do comando. Pega isso daqui, copia e cola. Legal, igualzinho. Terceiro, definição dos parâmetros. Então traz para cá, cola. Só que agora nós temos dois parâmetros. Então o nome é o dis.nome. Você pode colocar em cima e embaixo, não tem problema. E os STMT, né? Bind param. Vamos só relembrar aqui, ó, dois valores nós temos que colocar aqui. Primeiro, qual é o parâmetro? É ID laboratório. Então, aqui, no primeiro parâmetro, entre aspas, ID laboratório. Deixa eu só tirar as aspas a mais que foram apresentadas aqui. Ó. Então, ó, vamos definir o parâmetro. Qual o parâmetro? O ID laboratório. Qual que vai ser o valor desta classe, o atributo ID laboratório? Pronto. Fechou. Está pronta a nossa classe, desculpe, o nosso método alterar. Fica super fácil, né? Você imagina então que nas próximas etapas nós já vamos ter tudo isso daqui pronto quando nós formos fazer tipo de usuário, etc. e tal. Vai estar tudo pronto, a gente vai copiar, colar e fazer os ajustes nos códigos. Bom, só que para fazer isso daqui funcionar, nós temos que pensar no seguinte agora. Deixa eu ver se está tudo salvo. Tudo salvo. Nós temos que fazer o seguinte agora. Vamos voltar aqui, ó, laboratórios. Quando eu clico no novo, no formulário, o input ele vem vazio. Lembre-se que existe um input aqui que está oculto. Você se lembra disso? Então vamos voltar lá, ó, laboratório.php. Lá no, mais ou menos na linha 80, nós temos o form, 80, 81. Ele está aqui, ó. Lembre-se que existe um primeiro input que é do tipo hidden. Ele é um input que fica oculto e ele vai armazenar o ID do laboratório. Não vai apresentar, não vai ser apresentado. Mas existe um segundo input que é do tipo text, que é o nome do laboratório. Então, aqui, ó, quando nós clicarmos no alterar, apesar de estar oculto, nós temos que colocar o valor do ID e o nome do laboratório que foi clicado alterar. Então, para a gente visualizar isso aqui legal, eu vou fazer o seguinte, ó, em vez de hidden, eu vou pôr text. Só para a gente visualizar. Aqui, na linha 84, mais ou menos, no input do campo ID laboratório.
salvar isso daqui, e quando nós alterarmos, tum. Então veja o que aconteceu, ó. Esse daqui é o que fica oculto, tá legal? Veja, aqui vai ter que aparecer o 4, aqui vai ter que aparecer automaticamente o 4, quer dizer, não vai aparecer, né, porque isso aqui vai ficar oculto. E aqui vai aparecer o nome do laboratório, tá legal? Então, vamos fazer isso tudo acontecer. Estou aqui em laboratório, cliquei no alterar, foi feita a chamada de laboratório.php, passando a ID laboratório igual a 4. Então nós temos que trabalhar no arquivo laboratório.php. Venho aqui, laboratório.php, deixa eu dar um salvar aqui, tá? Então vamos lá, laboratório.php. Lá no comecinho do nosso arquivo, nós fazemos todo um conjunto de testes, login, etc. e tal, tudo bem, perfeito, isso vai continuar aqui. A gente pode até, para não misturar, deixa esse bloco de códigos PHP aqui e poderíamos colocar o código aqui dentro. Mas, só para tentar deixar o mais simples possível, ou o menos complicado possível, eu vou abrir outro PHP e vou fechar outro PHP aqui. Vamos lá. Aqui dentro, nós vamos criar duas variáveis. ID laboratório, que recebe vazio, e nome que recebe vazio. Tá legal? ID laboratório que recebe vazio e nome que recebe vazio. Onde que isso daqui vai ser usado? A gente vai lá no formulário, no caso, mais ou menos da linha 91. Então nós vamos trabalhar em cada um deles aqui, ó. Tá vendo o input do tipo teste? Tá, ele tá ficando grande. Se você quiser, você pode ir jogando para baixo com Enter. Tá? A única coisa é que quando nós atualizarmos, organizarmos o código com Alt Shift F, o VS Code ele vai colocar tudo numa linha novamente. Não tem problema. Então, se você quiser, você joga para baixo com Enter, só para facilitar a digitação, e você vem aqui embaixo, ó, depois do name, ó, não se esquece disso, hein? Esse sinal de maior está fechando o input aqui, ó. E nós vamos colocar assim, ó, value é igual a alguma coisa. Esse value, deixa eu explicar aqui, eu vou colocar aqui aos 555. Eu vou dar um S, um Ctrl S para salvar. E eu vou dar um atualizar aqui, ó. Pum, percebe esse 555? Então, o value é a propriedade do input que define o valor inicial daquele input. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, teste, Ctrl S, salvar e vier aqui atualizar, ele coloca teste. Tá, só que não é nem teste e nem 555. O que a gente quer que seja apresentado aqui? É o conteúdo desta variável aqui, ó. ID laboratório, que está valendo nulo. Então eu desço, e aqui o value, um bloco de códigos PHP, onde eu vou ecoar o conteúdo da variável ID laboratório. Ponto e vírgula, fecho o bloco de códigos PHP. Então, esse value apresenta o conteúdo da variável ID laboratório. A única coisa que nós temos que fazer é colocar aspas no começo e aspas no final, porque o conteúdo ele tem que estar envolvido entre aspas. Tá? Então, quando nós atualizarmos aqui agora, ó, ele vem nulo, ele vem vazio. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Ó. Se você quiser, vem aqui no input, ó, você pode dar, tá vendo como é que nós fizemos? Input type do tipo texto. Aqui não vai ser texto, aqui vai ser header, mas nós vamos alterar depois. Vou jogar esse class para baixo, vou jogar esse ID para baixo, vou jogar esse name para baixo,
esse área described by, eu vou jogar para baixo, o placeholder eu vou jogar para baixo, e a tag, o sinal de maior, eu vou jogar para baixo. Aqui a gente vai pôr value é igual, abre e fecha aspas, aqui dentro. Começa um bloco de código PHP, fecha um bloco de código PHP, eu quero ecoar o conteúdo da variável nome, ponto e vírgula. Tá? Ctrl S, se nós dermos Shift, Alt, F, o VS Code reorganiza tudo isso, tudo bem, voltou para uma linha só, eu fiz aquilo ali só para facilitar a edição, então, primeira etapa já está pronta. Tá legal, vamos em frente. Vamos simular uma situação aqui, ó. Suponha que eu tenha dado o alterar aqui, ó. Alterar. Veja o que foi feito aqui, ó. Passou por parâmetro o ID laboratório igual a 3. Então, aqui no código, eu tenho que capturar aquele 3 e armazenar na variável ID laboratório. Então, aqui vai ficar assim, ó. Se existe, como é que a gente escreve existe? É is set. Cuidado com os parênteses aqui, ó. Se existe o que foi enviado pelo método get, que se chama, vamos voltar lá, ó, ID laboratório. Então, se esse ID laboratório existe, ou seja, se ele foi enviado, né, abre chaves, fecha chaves, a variável ID laboratório recebe exatamente esse valor. Então, você pode pegar aqui, ó, o get, traz para cá e vem para cá, ponto e vírgula. Deixa eu dar um Ctrl S aqui. Então, com esse código, o que vai acontecer? Nós já capturamos esse valor, já colocamos na variável e ela vai ser apresentada aqui, ó. O 3 vai entrar aqui. Então, quando atualizarmos, pum, olha lá, o 3 apareceu. Tá vendo? Vamos voltar aqui, ó. Vou pegar o 8, resistência dos materiais. Alterar. Veja o que aconteceu. O valor foi passado aqui, certo? E ele já apareceu. Só que isso aqui vai ficar oculto. Isso aqui vai ser do tipo hidden. Então, o usuário não vai ver que ele está alterando o ID do tipo 8. E isso nós vamos retornar exatamente agora. Olha, desceu no código, vai lá no input, que agora está mais o input do campo ID laboratório, que está mais ou menos na linha 97, e ao invés de ser do tipo texto, ele volta a ser do tipo hidden. Aí eu venho para cá, quando eu atualizar, opa, cadê o 8? Ele está presente no formulário, mas ele não está visível, para que o usuário nem veja o que ele está alterando. Então, a primeira parte aqui, ela já foi feita, tá? Nós já conseguimos colocar no formulário o 8. O que a gente tem que fazer agora? Olha, mas quem que é esse 8 aqui? Ah, o 8 é resistência dos materiais. Então, agora nós temos que colocar o código para que aqui apareça escrito resistência dos materiais. E para nós fazermos isso, quem que nós vamos precisar? Nós vamos precisar da classe, melhor dizendo, da classe laboratório, mais do consultar laboratório, tá? Então, já estamos com mais de 14 minutos aqui nessa parte da aula. A gente para, dá uma paradinha para tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta para continuar com esse código, tá? Porque vocês vão ver que vai dar tudo certo e a gente já vai deixar o alterar funcionando, assim como o inserir já está funcionando. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Vai lá, toma uma aguinha, refresca a cabeça e a gente já volta. Até já!